Olá! Hoje eu converso com o jornalista e professor da Unisanta, Marcos Vinícius Batista, que vai lançar o livro Quando os Mudos Conversam. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Primeiro, o porquê desse título? Bom, Quando os Mudos Conversam é um livro de crônicas e normalmente quando a gente prepara um livro de crônicas, a gente escolhe uma das crônicas para dar título ao livro. E é esse o caso. Quando os Mudos Conversam é uma das crônicas do livro que fala sobre a dificuldade das pessoas ouvirem umas às outras no dia a dia. Muitas vezes você vê conversas em que as pessoas estão falando sobre dois assuntos diferentes. Na verdade, são dois monólogos e não um diálogo. Sim. E sobre as crônicas, quais os temas delas? O livro é dividido em 3 partes. Eu, tu, eles. A primeira parte são crônicas mais de experiência pessoal, né? A segunda parte são personagens da região, aqui da Baixada Santista ou da capital, São Paulo, personagens, figuras humanas ou lugares. Tem algumas crônicas que falam de lugares, né, de endereços normalmente não muito bem percebidos pelas pessoas. E a terceira parte sobre comportamentos cotidianos, comportamentos contemporâneos. Sim, é bem variado o livro. Sim. E sobre os assuntos, de onde você tira essa inspiração para escrever? Foram muitas crônicas, não é isso? São 80 crônicas, observação, conversar com as pessoas, prestar atenção no cotidiano. Quem escreve crônicas tem que necessariamente prestar atenção nos detalhes do dia a dia, situações que as pessoas normalmente não dão tanto valor assim, ou figuras anônimas, que é um tipo de texto que eu gosto muito, escrever sobre gente comum, gente que ninguém presta muita atenção. Então as crônicas nascem disso, elas nascem de pequenas experiências que acontecem no dia a dia. Entendi. Para escolher as crônicas, como é que foi isso? Foi difícil? Dá trabalho, né? Você tem que desapegar, então assim, você tem que escolher num universo grande de textos, eu tinha 500. Nossa! E aí eu tive que separar 80, aí eu fiz um grande corte, depois eu fui separando, relendo, né, uma terceira vez, e aí você descobre coisas que você escreveu há algum tempo e não se lembrava, textos que você numa época julgava muito legais e agora não são tão bons, né? E aí você vai cortando até chegar na versão final, aqueles textos que podem sobreviver mais ao tempo, não tem aquela limitação de data ou de uma época específica. O legal é que você faz uma retrospectiva de tudo que você já escreveu, né? Da sua vida mesmo, porque sim, é muito pessoal. No caso do livro, um foco de 7 anos, de 2007 para cá. Professor, muito obrigada pela entrevista, mas daqui a pouco a gente volta, porque agora chegou o momento das notícias do dia. O anel viário de Cubatão foi aberto hoje ao trânsito após 2 anos fechado. Com o novo acesso, a expectativa é melhorar o tráfego ao polo industrial de Cubatão e ao Porto de Santos. A obra custou para a Ecovias mais de 392 milhões de reais. A reportagem completa você confere no Santa Portal. São Vicente é a cidade campeã de denúncias na Baixada Santista por propaganda política irregular. Porém, o problema não é exclusividade da primeira cidade do Brasil. Em toda a região, sobram reclamações. Há poucos dias da eleição, as propagandas políticas estão por toda parte. Alguns acreditam que elas atrapalham o movimento de pedestres e veículos pelas ruas. A gente quer passar, não consegue. Eu vejo muitas mães com carrinho de bebê que tem que desviar, correndo o risco de ser atropelada. Eu acho que só serve para sujar, não deveria ter, deveria ser proibido. De acordo com a Justiça Eleitoral, várias regras devem ser cumpridas. Cavaletes que atrapalham a passagem, a visão dos motoristas e bloqueiam o acesso às faixas de pedestres são proibidos. Eles ainda não devem ser colocados em praças públicas ou áreas de jardim.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mais de 50 casos de irregularidade já foram registrados no site da Justiça Eleitoral desde 26 de maio. São Vicente é a campeã com mais de 20 casos denunciados. A calçada já é péssima. Com mais propaganda, fica ridículo isso. A cidade inteira está assim. Um oficial de justiça vai ao local e constata a situação da propaganda. Ele traz essa notícia ao cartório eleitoral, o juiz analisa essa notícia no mesmo dia e, se ele constata a irregularidade, ele notifica o partido político a fazer a regularização retirando a propaganda. Caso o partido cumpra a decisão judicial, o procedimento é encerrado, ele é arquivado. Caso o partido político não cumpra essa decisão, o juiz manda retirar a propaganda e encaminha o fato ao Tribunal Regional Eleitoral. Prédios e monumentos públicos também não podem ser cenário para propaganda. Nos casos em que a propaganda cause risco à incolumidade das pessoas, ao trânsito, seja lá o risco que for, a propaganda é imediatamente retirada antes mesmo da notificação ao partido. A multa varia de 5 a 25 mil reais. Denúncias podem ser feitas pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Inclusive apresentando fotografia da propaganda que seja irregular. E nós constatamos no mesmo dia, em menos de 24 horas, nós constatamos a denúncia se ela é procedente ou improcedente. Professor, para lançar o livro, você organizou uma campanha de financiamento coletivo, não é isso? Como funciona? A campanha de financiamento coletivo se chama crowdfunding, muito comum nos Estados Unidos, na Europa, e está começando no Brasil, tem um pouquinho mais de um ano. Funciona da seguinte maneira: as pessoas entram num site, que é de uma empresa que faz a intermediação entre projetos culturais e as pessoas, e nesse site a pessoa pode contribuir para o livro, uma espécie de apoio cultural, uma espécie de pré-venda do livro. E toda vez que ela contribui, ela recebe uma recompensa, ela recebe um presente, né, de contrapartida. Sim. Então, dependendo do valor, ela recebe o livro, dependendo do valor, ela recebe mais livros, outros livros, um curso, que a gente chama de recompensas. Então, assim, não é apenas comprar o livro antecipadamente, é receber alguma coisa em troca por ajudar no projeto cultural. Muito legal. E quem quiser colaborar com o livro, o que deve fazer? Onde deve acessar? Deve acessar o site www.quicante.com.br e lá digitar o nome do livro, Quando os Mudos Conversam. Aí vai aparecer tudo explicadinho, tudo direitinho, como contribuir, ou, se a pessoa quiser, pode compartilhar em redes sociais, por e-mail, o endereço com outras pessoas, convencendo outras pessoas a ajudarem na campanha. Não tem erro, então. Não, sem erro. E a expectativa para lançar? Quando é? A expectativa é que o livro seja lançado em dezembro, no começo de dezembro, justamente porque, além do lançamento do livro, acontece a entrega dos presentes, das recompensas para aquelas pessoas que contribuíram. Então, a expectativa é para até dezembro já está tudo pronto. Sim, a campanha deve acabar agora no mês de outubro, aí tem mais uns 45 dias até o lançamento do livro, começo de dezembro. Então tá ótimo, estou ansiosa para ler. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, professor, e que todo mundo que puder possa ajudar também. Eu que agradeço. Redação Regional de hoje fica por aqui, mas amanhã eu volto e espero você. Tchau.